ex-presidente Lula disse através das redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro deveria agradecer ao governo do petista por ter iniciado as obras na transposição do Rio São Francisco. Até o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, se envolveu no assunto. Não foi isso, Luciana Verdolim? Guerra nas redes sociais, William. O ex-presidente Lula utilizou as redes sociais para cobrar do presidente Jair Bolsonaro a paternidade da obra de transposição do São Francisco. Vale ressaltar que o presidente, inclusive ontem, disse que a obra começou no governo petista. Agora, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, diz que nos últimos 10 anos, os primeiros 10 anos da obra, exatamente nos governos petistas, apenas 55% dos trabalhos foram finalizados e o grande trabalho foi realizado agora entre os governos Bolsonaro e Michel Temer. O Rogério Marinho não usou o Twitter, ele estava do lado do presidente Jair Bolsonaro e disse que, na verdade, a transposição do São Francisco é do país, não é de partido. O ex-presidente Lula disse que Bolsonaro devia deixar muito claro que a obra iniciou nos governos petistas e alfinetou o presidente Bolsonaro, afirmando que só nesses momentos é que ele procura os nordestinos, que grande parte do governo eles teriam sido ignorados. O Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, também usou as redes sociais para dizer que era preciso que a oposição aceitasse que doía menos, que realmente a obra conseguiu avançar agora no final do governo do presidente Bolsonaro. Lembrou que são vários ministros nordestinos aqui dentro do Palácio do Planalto e que o presidente estaria dando bastante atenção à região. O presidente fez questão de ressaltar também que sabe que essa inauguração que está sendo feita agora não vai resolver todos os problemas, que são necessárias obras complementares, mas que pelo menos é um pontapé inicial para a água começar a chegar na região. Quem é que falou aceita que dói menos? O Ciro Nogueira. Entendi. Bom, Felipe Bueno. Eu não falei nada, mas eu quero mandar um abraço aqui para a família real, né? Porque se Lula tem que ser parabenizado pelo início da obra, na verdade foi Dom Pedro II que começou a discutir o que se chamava na época de encanamento do Rio São Francisco, né? Então, N governos passaram pelas obras, deixaram para lá, enfiaram numa gaveta as obras do Rio São Francisco. Talvez a solução do problema... Fica essa discussão de quinta série, né? Sabe? Entra o ex-presidente, entra o presidente, entra o Ciro Nogueira. Sim, Felipe. Pois não. A hora certa para você que está chegando na PAN são 2h25. Você falou sobre essa briga de criança, mas alguns interpretam desta forma, sabe, Fabiana? É uma discussão boba. Na verdade, a população está preocupada se foi Lula que começou, se foi Bolsonaro que terminou, ou o povo quer a água lá? O povo quer a água, isso é óbvio, né? Como disse o Felipe aqui, começou na época do Dom Pedro, a infraestrutura todinha montada no Brasil. Governantes e governantes passaram, usaram, oprimiram a população nordestina, sempre com essa ilusão. Se o Lula quer cobrar a paternidade, ele tem que cobrar a paternidade de coisas que ele deixou para trás, como, por exemplo, corrupção, mensalão, petrolão e outras coisas aí, todos os ãos que o Lula deixou para trás. Essa sim, a paternidade é dele e deveria estar cumprindo, eu vejo assim, né, de forma legal, o que foi apurado. Lembrando aqui que ele não foi inocentado, o que houve foi uma prescrição punitiva estatal. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Ele teve 2 mandatos, certo? Uhum. Ele não fez nada de positivo? A mim você vai me perguntar isso? Sim, não. Bom, vou dizer ele fez coisas erradas, né? Envolvimento de corrupção, enfim, Lava Jato, tudo isso que nós sabemos. Mas quando você foca só nesse lado, eu fico pensando, ele não fez nenhuma obra de infraestrutura, nenhum tipo de investimento positivo para o Brasil? Tudo que ele fez, William, custou muito mais, né? Tudo superfaturado, super esquematizado com os amigos do rei. Isso foi já no primeiro mandato, no segundo mandato, depois quando ele elegeu a presidente Dilma e a segunda vez novamente. Então, tanto que isso culminou com o impeachment da Dilma, com a população todinha às ruas,
justamente porque nós cansamos, a população de uma certa forma cansou. Então, o que o Lula fez, estamos consertando aí o FIES, por exemplo, né? É muito bonito falar, vamos popularizar a faculdade para todos. E aí a dívida como fica? E também essas pessoas estão de fato empregadas? Foi estudado, né, colocar essas pessoas no mercado de trabalho? Porque adianta você ter um diploma, a dívida, e não ter, né, um mercado de trabalho ativo. Então, até falei aqui recentemente na Jovem Pan, lembrei aqui do Senai, do Sesc, que deixaram rastros positivos nesse sentido. Então, o Lula fez um grande desfavor e eu não vejo nada que foi positivo no governo dele, porque nós estamos pagando a dívida ainda dos governos dele. Então, Felipe Bueno, vamos lá. Nesse período ele fica 2 mandatos, coloca uma outra pessoa para dar continuidade ao trabalho dele. Ele não consegue fazer nada de positivo, é isso? Deixa um prejuízo para toda uma nação? Cometeu erros. Eu vou deixar de lado essa história da questão da corrupção, do mensalão, porque a Fabiana já colocou, e vou puxar um fio isso aqui. Isso é fato, né? Isso é fato, isso não tem, e a justiça já concordou com isso, né? Inclusive tem mensaleiros hoje conectados ao governo Jair Bolsonaro. Olha que coisa, né? Olha que coisa como no Brasil as coisas se repetem, infelizmente. Porém, né, mesmo cometendo erros, e alguns dos erros de origem econômica, como essa questão do FIES, colocado pela Fabiana, o grande mérito do governo Lula, e nisso ele pegou carona lá atrás em Itamar Franco, com a URV e depois o Real, foi dar dignidade a uma camada importante da população que não tinha acesso a estudo, não tinha acesso a comida, não tinha acesso à renda mínima. Cometeu, como eu disse, erros ao pensar no e depois. Se basear no consumo, por exemplo, basear a economia no consumo, foi um erro que depois nós continuamos pagando até hoje, né? Mas é uma simplificação, mas da mais pobre, dizer que Lula não fez nada de bom para a população brasileira. E vamos resolver o problema. A gente podia fazer um projeto de lei aqui, nós três, e quem está nos assistindo agora, para proibir qualquer presidente de participar de inauguração. Isso sim seria um grande benefício para o país. São